entrou esse negócio de Pix, graças a Deus facilitou muito a nossa vida. Pelo fato de a gente não ter que, a gente pode ofertar, pode dizimar, vai lá, pega o Pix ali, o CNPJ, já deixa gravado já. Eu vi um post de um pastor muito conceituado, falando que um irmão, uma pessoa, nessas caixinhas de perguntas que abrem, uma pessoa perguntou, falou que ela foi expulsa do Ministério de Louvor da igreja porque ela não era dizimista. E aí o pastor falou, sai dessa bomba dessa igreja que depende do seu dízimo para poder sobreviver. Na real, queridos, a igreja não depende do dinheiro de ninguém. A igreja depende de Deus. A nossa dependência vem do alto. A nossa dependência vem de Deus. O fato é que é necessário, muito obrigado, mamãe, que é necessário para que as portas se mantenham abertas do seu dinheiro. Então o dízimo, sim, é importante. E nesse texto, no texto de Mateus, no tempo quando a gente estava fazendo a escola de profetas online, quando lá no começo de Mateus, quando Jesus era desafiado, e ele veio para dizer que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei, tudo aquilo que estava escrito na lei, ele veio para cumprir. Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento, ele apenas obedeceu. O Antigo fazia menção do Novo, e o Novo vivia o Antigo. Então, nada mudou. Então, as pessoas acabam querendo criar um evangelho novo, uma Bíblia nova, um conceito novo, desnecessário, e acabam saindo fora do padrão que Deus estabeleceu. Quero falar com vocês hoje sobre propósito. Propósito. E vocês sabem o que significa propósito? Queridos, com máscara não dá nem para saber o semblante de vocês. Eu prefiro que vocês falem de verdade. Eu tenho que ficar reto aqui. Posso nem para a direita, nem para a esquerda. Ah, tá, entendi. É para ficar reto, o propósito é para ficar reto, alinhado. Propósito no dicionário significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Isso no dicionário é propósito, uma vida com objetivo, uma vida com uma meta, com um desígnio, com uma finalidade, querendo chegar a algo. E todos nós sabemos que Deus nos criou com um propósito. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia, por favor, lá em Atos, no capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Uma vida sem propósito é uma vida sem destino, uma vida sem sonho, uma vida sem foco. Atos, capítulo 3, versículo 1, está dizendo o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo Pedro e João, iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Em algumas traduções, levanta e anda. Feche seus olhos, queridos, por favor. Eu quero que você olhe para que você esteja com o coração completamente aberto, rasgado diante de Deus, e para saber o que Deus preparou para você nessa noite. Começa no seu íntimo, se você quiser no seu íntimo, se você quiser falar para que os outros possam ouvir, fala da forma que você quiser, mas que o seu coração esteja rasgado para a presença de Deus nessa noite, que o seu coração esteja completamente aberto para a presença de Deus nessa noite.
Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos estabeleceu nesse lugar, o Senhor nos trouxe nesse lugar, e tudo que o Senhor faz debaixo dos céus, como diz o texto de Eclesiastes, o Senhor faz com o propósito. E nós queremos, Deus, estar alinhados, queremos estar dentro do seu propósito, queremos viver o seu propósito, Pai. Nós queremos saber o que o Senhor guardou para nós nessa noite, o que o Senhor separou para nós nessa noite. Nós queremos saber e estar alinhados dentro de tudo isso, Pai. Fala comigo, Deus. Da mesma forma que o Senhor falou comigo nesses dias, continua falando comigo, ministrando sobre a minha vida, e fala através de mim, Deus, sobre a igreja e sobre as pessoas que estão ouvindo, Pai. Alcança os lares, alcança os corações nesse lugar de uma forma sobrenatural, trazendo, Senhor, um rompimento, trazendo, Senhor, um destravamento da mente e dos corações, para que nós possamos viver o extraordinário do Senhor nessa terra, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre nossas vidas. Pai, eu clamo para que o Senhor venha liberar o teu sangue sobre mim, para que o teu óleo seja sobre a minha vida nessa noite, e para que tudo que eu falar seja a ministração do Senhor sobre a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus te estabeleceu com um propósito. Deus te trouxe nessa terra com um propósito, Ele te formou com um propósito, não quer que você viva sem um propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem sonhos. Uma vida sem propósito é uma vida sem destino. Uma vida sem propósito é uma vida sem esperança. E aqui a gente vê a história, uma história muito conhecida, às vezes pessoas até brincam comigo, com esse texto, uma história muito conhecida, muito simples, muito famosa, que não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. As pessoas fazem até brincadeira disso, né? E várias palavras já surgiram a respeito disso. Eu quero destacar algumas delas, uma parte interessante nesse texto. O texto fala que o povo, certo dia, os dois discípulos, os dois apóstolos estavam chegando à igreja. A Bíblia fala, no momento da oração, a cultura dos judeus era ter um tempo de oração em períodos do dia. E às 3 horas da tarde era o período que os judeus se reuniam no templo, no templo chamado Formosa, para poder adorar, para poder orar, ter o seu momento de comunhão com Deus. E ali estavam indo Pedro e João, entrando pela porta do templo. Só que naquele mesmo lugar, o texto diz pra gente que existia um aleijado, um homem aleijado. E o texto fala que esse homem aleijado era de nascença. Ou seja, ele não se tornou coxo ou aleijado ou manco durante a vida dele, mas ele nasceu daquela forma, ele nasceu com uma deficiência. É diferente de uma pessoa que viveu uma vida saudável e de repente no meio da vida dele teve uma tragédia, um acidente que causou uma deficiência nele. Então, vamos lembrar da história de Mefibosete, que era um dos filhos de Saul, que toda a família de Saul foi morta por conta dos inimigos, e sobrou apenas um, que quando a babá estava fugindo com ele, ela tropeçou e caiu em cima das pernas dele quando ele era bebê, e nisso ele ficou paralítico, e aí sem família, sem nada, ele ficou como um andarilho, como um mendigo vivendo em Israel naquela época, e aí todo mundo sabe. Então a história de Mefibosete fala que ele nasceu saudável, e ao longo da vida dele, criança é claro, né, ele ficou aleijado. A gente também lembra do cego Bartimeu, filho de Timeu, que ficava lá esperando o encontro com Jesus. Quando Jesus veio, a Bíblia fala que, no texto fala que ele se tornou cego. Então ele não era cego, ele não nasceu cego. Ele tornou cego. Então, nós vemos experiências na Bíblia, é interessante que todos os movimentos que Deus faz na Bíblia, eu vi isso daí esses dias, não lembro quando. Todos os movimentos que Deus faz de extraordinário na Bíblia, Ele faz de formas diferentes. Ele não repete uma unção. Ele não repete um movimento extraordinário. Por exemplo, o que Ele fez com Abraão, Ele fez específico com Abraão.
O que ele fez com Noé não foi o mesmo movimento que ele fez com Noé. O que ele fez com José do Egito não foi a mesma coisa que ele fez com Davi. O que ele fez com Samuel não foi a mesma coisa que ele fez com Elias, muito menos com Eliseu. Então, nós vemos a diferença que Deus se move na vida das pessoas, a diferença que Deus age, e às vezes nós esperamos, nós queremos uma unção, nós queremos uma coisa que Deus fez com aquela pessoa, ou Deus fez naquele tempo, e Deus nunca vai repetir aquilo que Ele fez naquela pessoa, naquele tempo. Por exemplo, os avivamentos que a gente ouviu falar, que a gente já leu, avivamento da rua Azusa, os avivamentos que a gente ouviu por aí afora, ele não repete esses avivamentos, ele faz de forma diferente. Então o que Deus vai fazer, eu não sei se vai começar em Sumaré, eu não sei em que lugar do Brasil vai começar, eu sei que nós vamos estar dentro desse movimento. O que Deus vai fazer é diferente de tudo aquilo que aconteceu na história até hoje. Você está conseguindo compreender? O que Deus fez, vai fazer no Brasil, e nós vamos estar inseridos nesse contexto, é diferente de tudo aquilo que aconteceu na história da humanidade, de todos os avivamentos que tiveram, de todos os moveres que tiveram. O que Deus vai fazer no Brasil vai ser mais do que aquilo que aconteceu nos nossos antepassados. E esse homem, ele estava vivendo um momento crítico da vida dele. Não crítico, porque ele nasceu desse jeito, ele nasceu com problemas. E a gente está falando de um homem que ele nunca conseguiu dar um passo com estabilidade, ele nunca conseguiu firmar os pés dele no chão. E esse homem, ele era levado todos os dias. A Bíblia fala, no meu texto, na minha Bíblia fala, ele era colocado todos os dias na porta do templo para pedir esmolas. Isso era uma rotina dele, era o estilo de vida dele, era o padrão que ele foi colocado, o padrão que ele foi inserido. Padrão que colocaram ele para que ele pudesse depender daquilo e pudesse assim, talvez, enriquecer outras pessoas, ou manter, ou não enriquecer, porque pedir esmolas não traz riquezas, mas manter outras pessoas, fazendo com que a necessidade dele fosse suprida naquele momento. E o interessante é que quando aquele homem abre a boca para pedir esmolas, ele está colocando ali o propósito de vida dele, a necessidade dele. O propósito dele, até o encontro dele com Pedro e João, era de pedir esmolas. A necessidade de vida dele era de pedir esmolas. Ele nasceu e foi ensinado num sistema onde era necessário ele ficar em um lugar onde ele vivesse pedindo esmolas. Todas as pessoas que passavam por ali, elas passavam para buscar a Deus, porque ali era um lugar de milagres, ali era o lugar, ali era a igreja. As pessoas que iam para lá, elas iam para o lugar certo, elas iam para o lugar certo para poder buscar aquilo que elas estavam tendo de necessidade, ou então para poder alcançar o coração delas. Só que entende uma coisa, o ambiente que aquele rapaz, que esse homem aleijado estava inserido, era um ambiente também correto para aquele momento, para a necessidade dele. Só que a motivação dele era errada. Ele estava no lugar certo, querendo a coisa errada. Ele estava no lugar certo, no lugar de cura, no lugar de milagres, no lugar onde Deus podia responder a todas as necessidades dele, mas ele estava querendo pedir esmolas. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, querendo, no lugar certo, tendo a coisa certa, no ambiente profético, no mover profético, numa geografia profética, tudo num momento profético, só que com uma motivação errada. A gente está ouvindo algumas pessoas falar, e existe uma palavra que eu aprendi que fala dinheirista. As pessoas são muito dinheiristas. E a gente tem pregado, tem falado muito sobre isso, sobre um padrão de vida diferente, sobre um estilo de vida diferente, só que isso não está ligado ao dinheiro, está ligado ao transbordo, aquilo que nós podemos fazer para as pessoas com aquilo que nós vamos ter. Como que eu posso abençoar o reino, como eu posso trabalhar para o reino, me manifestar no reino, com aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. Então os dinheiristas são aquelas pessoas que estão no lugar certo, no ambiente certo, na geografia certa, porém com a motivação errada.
A intenção é ter o carro do ano, a intenção é ter a casa perfeita, a intenção é... Então as pessoas olham para aquilo de ter, e esquecem do transbordo. Eu só quero estar aqui porque quando eu tiver o meu carro do ano, quando eu tiver a minha casa na praia, aí eu já conquistei aquilo que eu queria, agora beleza, já tenho o que eu quero, Deus, está tudo em dia. Então, aquele aleijado, esse homem aleijado, ele estava no ambiente certo, só que buscando pela necessidade errada, tendo a motivação errada. A posição é boa, mas o propósito é falho. O propósito dele estava corrompido, por conta da situação dele, por conta da necessidade dele. Às vezes nós estamos inseridos em um meio, nós fomos criados em um meio, onde a nossa visão é fechada para aquilo. E Deus, Ele quer fazer com que a gente seja colocado em posições diferentes, só que com que o nosso propósito seja completamente reajustado ao propósito de Deus. Ou seja, você foi criado em um sistema, debaixo de um sistema, a doutrina, o ensinamento, as regras da sua casa, do seu pai e da sua mãe. E aí você viu a sua mãe e seu pai ali sofrendo com falta de dinheiro. Vamos colocar isso, com falta de dinheiro, e pelejando, e sempre faltando. E você cresce com esse padrão. Você cresce vendo esse cenário, você cresce nesse cenário, nesse ambiente. Automaticamente aquilo na sua cabeça vai ficar formado, já foi gerado. Falou, eu vou crescer e a minha vida eu vou ter que correr atrás do dinheiro. Eu vou ter que viver tendo necessidade de ter dinheiro. E aí quando eu vejo uma pessoa que conseguiu alcançar um sucesso financeiro, vamos dizer assim, eu falo, essa pessoa teve uma oportunidade. Eu falo, mas por que essa pessoa teve uma oportunidade e eu não tive oportunidade? A oportunidade aparece para todos. Eu ouvi uma coisa que o problema, a Camila falou muito a semana passada, nós somos resolvedores de problemas. O problema é uma porta para a oportunidade. O problema é o que nos traz crescimento. É uma oportunidade disfarçada. Mas o problema é aquilo que vai nos alavancar para a minha oportunidade, para poder alcançar a minha oportunidade. Então o problema é necessário na minha vida para que eu possa aprender a resolver os problemas, para que assim a oportunidade que foi colocada na minha mão, eu possa desfrutar dela com sabedoria. Então entenda, a vida desse homem estava no ambiente certo, no momento certo, no qual ele poderia ser curado, porém o propósito dele estava errado. O propósito dele não era de cura, não era de poder receber talvez uma palavra, não era, de qualquer outra coisa falando de Deus, era de poder pedir esmolas. Não adianta a gente estar desse jeito, se o propósito estiver errado. Não adianta você vir na igreja e ouvir palavras, e cantar, e adorar, e receber, e dizimar, e ofertar. Se o seu propósito estiver errado, você está no lugar errado. Você precisa estar no lugar certo, no ambiente certo, na geografia certa, com a motivação correta, com o propósito correto, alinhado com o propósito de Deus. Porque assim nós vamos estar estabelecidos, inseridos naquilo que é o reino de Deus. A Bíblia fala em Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então se a gente entende isso, eu estou no ambiente certo, com o propósito correto, sabendo desfrutar das coisas do reino. Na maioria das vezes as pessoas estão diante da porta. Elas estão diante da porta, mas elas não querem entrar. Aquele aleijado, ele era colocado diante da porta, na frente da porta do templo, todos os dias. Mas ele não queria entrar na porta do templo, porque a necessidade dele estava sendo suprida em estar apenas na porta. Sabendo que todas as pessoas que passam pelo outro lado da porta, elas passam a ter acesso a coisas extraordinárias. As pessoas que querem ficar apenas na porta, elas não conseguem desfrutar do extraordinário. Pessoas passam a vida do lado de fora da porta, sem querer saber que o que está dentro é o caminho que me leva ao meu destino. E não adianta também eu passar pela porta e não seguir o caminho que está proposto para mim, que será o meu destino. Eu posso também passar pela porta e ver todo aquele cenário de abundância preparado para mim, e não querer seguir caminho,
seguir caminho para o meu destino. Eu posso estar na porta, a porta está na minha frente, eu tenho medo, olha as pessoas, eu tenho medo de querer saber, de descobrir o que tem atrás daquela porta. Será que eu vou me assustar com o que vai ter atrás daquela porta? Ou então as pessoas abrem a porta, passam para o outro lado da porta, para o lado de dentro, só que elas veem todo aquele cenário de abundância e não querem seguir caminho, não querem poder seguir para o propósito que é o destino delas a serem alcançadas. Muitas pessoas ficam buscando na porta um evangelho de satisfação, sendo que o evangelho para nós não deve ter satisfação nenhuma. As pessoas vêm para a igreja buscando satisfação. As pessoas vêm para nós buscando satisfação, vêm querendo ser satisfeito em alguma área, só que o evangelho não é de satisfação, a Bíblia não é de satisfação, ela é de transformação. Se a sua vida não for transformada, você não vai conseguir chegar aonde você tem o sonho de chegar. Eu ouvi uma coisa esses dias também que é muito interessante, que fala que nós somos um ser triuno, espírito, alma e corpo. O nosso espírito foi regenerado. A nossa alma, o nosso corpo será glorificado. Entende só, o nosso espírito foi regenerado, o nosso corpo será glorificado. Só que a minha alma é o que está sendo convertida. E eu sou a alma. O Espírito de Deus está em mim, está fazendo alinhamento comigo, porque já foi regenerado. E agora, é por isso que Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Ou seja, pela sua alma, para que tenha uma transformação na sua alma, para que você então possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa alma está nesse contexto de se transformar, não de se satisfazer apenas com o Evangelho, mas de poder trazer o Evangelho para nós e trazer essa transformação. Quando um mendigo recebe uma esmola, ele recebe a satisfação para algumas horas. Quando você recebe um salário, você recebe a satisfação para um mês de salário. Quando você recebe um remédio, você recebe a cura para aquele momento de dor. Mas quando nos levantamos para o extraordinário, algo novo acontece conosco. A gente deixa de receber aquela situação para aquele momento. A esmola para aquele homem foi para aquele momento. Supriu a necessidade dele naquele momento. Só que depois, a gente fala muito para as pessoas de que a alegria que as pessoas vivem aí fora é uma alegria momentânea. Quando elas pegam e colocam a cabeça no travesseiro, tudo passa. Legal, tudo passa. Mas o que eu preciso apresentar é o Evangelho que vai trazer esse extraordinário. Fazer com que as pessoas se levantem e não que elas busquem esmolas que vão satisfazer ela para aquele momento. O homem, ele era levado à porta do templo todos os dias, porque estava dando lucro tanto para ele quanto para as pessoas que estavam levando ele. A Bíblia fala, versículo 2, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Ou seja, as pessoas levavam porque estava dando lucro para a empresa. Estava mantendo eles ali. Todos os dias passavam. Agora imagina, se o ponto não fosse bom, você acha que se ele não conseguisse esmola em um dia, você acha que no outro dia eles colocariam o aleijado lá de novo? Ia colocar em outro lugar. E arrumar um outro ponto que tivesse mais lucro para eles, é ou não é? Então o ponto ali era bom. O ponto era bom, porque estava dando dinheiro. Estava dando dinheiro. Então logo pensamos que enquanto está dando lucro, muitos passam a se beneficiar da nossa necessidade. As pessoas para poder ser grande, para poder crescer, para poder fazer alguma coisa, sempre querem diminuir outras pessoas. Sempre não, várias pessoas, desculpa, vou refazer a frase. Muitas pessoas, para poder crescer, para poder ser grande, para poder querer alguma coisa, elas querem lucrar em cima de outras pessoas. Lucrar em cima de outras pessoas. Quando que o verdadeiro grande é aquele que faz junto com ele a outra pessoa grande. A verdadeira pessoa grande, de verdade, ela traz junto com ela outra pessoa para engrandecer junto com ela. Eu quero crescer, eu vou crescer, só que você vai crescer junto comigo. Eu quero transbordar, mas você vai transbordar junto comigo. Quem
leva ele não quer, quem leva ele não quer que ele se levante, porque se ele se levantar, a vida deles vai quebrar, o sustento financeiro vai quebrar, não vai entrar mais esmola. Então quem está levando aquele aleijado não quer que ele se levante, não quer que ele saia do lugar de necessidade, não quer que ele saia da necessidade dele. Está interessante para as pessoas que estão levando, está interessante para ele. Todos os dias ele era levado àquele lugar. Quem sabe o que Deus chamou para fazer, chamou para ser grande. Não é para que eu coloque o outro menos do que eu, mas para que eu faça o outro tão grande como eu. O que Deus quer fazer na minha vida e o que Deus quer fazer na sua vida é para que você possa fazer outras pessoas tão grandes como você. Deus quer te levantar. Deus quer fazer você sair da zona de conforto, do lugar onde você está, para que você possa também levar outras pessoas a lugares onde você vai chegar. Hoje na reunião de homens, nós comentamos, e o Marcos falou uma coisa muito interessante. Às vezes tem pessoas que não vão conseguir, não vão querer ir junto comigo. Tem pessoas que não vão entender aquilo que eu estou vendo, não vão ver da maneira que eu estou vendo. Então beleza, você não quer ver? Vai, segue sua vida, eu sei o que eu quero. Agora quem quer ir comigo, vem comigo. São pessoas que eu vou fazer aliança, são pessoas que querem crescer junto comigo, estão vendo o meu crescimento, querem chegar junto comigo. E aí sim, eu vou transbordar sobre a vida dessas pessoas. E essas pessoas automaticamente vão transbordar sobre a vida de outros. Deus está me levantando para cumprir o propósito dele, não para ser um produto dos outros. Assim como aquele homem que era um produto dos outros todos os dias, levado para cumprir um propósito de outras pessoas, para poder levantar dinheiro para outras pessoas e também para que ele pudesse sustentar. Deus está te levantando não para que você seja produto deles, mas para que você possa cumprir com o propósito que ele estabeleceu para você. O que ele colocou para a sua vida é grande demais para você ficar se colocando como produto dos outros, ficar na dependência de outros, ficar sendo degrau para outras pessoas. Deus não te colocou para isso, Deus não te estabeleceu para isso. Tem gente que vai passar pela nossa vida para que mantenha o estado físico, emocional, espiritual da mesma forma. O cara era colocado todos os dias ali na porta do templo, então imagina quantas pessoas não passavam por aquele lugar e jogavam uma moedinha. Eu fiz isso essa semana, depois que eu entendi esse princípio, eu falei, meu Deus, eu achei que eu estava ajudando. E aí imagina, o cara era colocado ali todos os dias, com um cestinho, alguma coisa, para que as pessoas compadecidas iam lá e jogavam a esmola dela. Eles estavam alimentando o estado emocional daquele homem. Eles estavam alimentando o estado físico daquele homem. Acreditando, ou fazendo ele acreditar que ele jamais iria sair daquela condição. Sendo que o cara estava na porta do templo, na porta da igreja, esperando, não estava esperando por um milagre, porque ele estava vendo a necessidade dele. Para ele, a intenção dele estava sendo correta, ele estava no lugar certo, na cabeça dele, com a intenção correta, mas todos nós sabemos que o propósito era errado. O propósito estava corrompido. Então entende só, ele foi colocado ali, as pessoas estavam alimentando aquilo que ele queria que fosse alimentado. E as pessoas ao redor dele também, que levavam ele lá todos os dias, estavam alimentando aquilo que achava ser certo. Nós precisamos ter pessoas nas nossas vidas, que não nos olham do jeito que nós queremos que elas nos vejam. Não precisamos que pessoas nos consolem. A gente não precisa que pessoas batam a mão nas nossas costas, ou façam um cafuné na gente, façam carinho na gente, nos consolando. Nós precisamos de pessoas que nos desafiem. Nós precisamos de pessoas que nos desafiem. Não que aceitem o estado emocional no qual nós estamos vivendo. O estado físico no qual você está doente. Nossa, que dó. Vamos comprar um remédio, vamos levar para o hospital, vamos fazer isso, vamos dar uma esmola. Beleza, está alimentando a necessidade daquela pessoa para aquele momento, mas e depois? Nós precisamos de pessoas que olhem para nós, passem por nós e desafiem as nossas vidas a chegarem a níveis maiores. Nós temos essa necessidade de não viver mais da mesma forma. A intenção de Deus
colocar pessoas no nosso caminho, é para que nós possamos provocar as outras pessoas a alcançar níveis maiores. E para que as pessoas também possam nos provocar a chegar a lugares maiores. E nunca continuar da mesma forma que nós chegamos. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o propósito de Deus para a sua vida é que eu te provoque. Nossa, meu Deus, que provocação é essa? Nem eu acreditei. Quanto mais a pessoa que você falou, diz assim comigo agora, diz: eu vou provocar você. Eu vou provocar você ao nível maior. Diz, entende? Eu não vou te levar a um nível maior. Eu vou te provocar para que você chegue a um nível maior. Não é eu que vou fazer isso por você. A minha intenção é provocá-lo. Provocar você para que você saia da zona de conforto. Muitas pessoas estão confortáveis, estão acomodadas, aceitando, falando: tá bom, essa vida, essa vidinha, tudo no rinho, a minha casinha, o meu carrinho, o meu inho, tá bom demais isso. Só que Deus nos colocou nessa terra não para aceitar o inho, mas para provocar as pessoas no grande, no extraordinário, no movimento fantástico. E olha só que interessante, todos nós, quando vemos esse texto, nós entendemos que a primeira mensagem de Pedro e João para aquele aleijado foi: levanta aí. Só que olha o texto junto comigo. No versículo 4, está dizendo assim: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse o quê? Disse o quê? Não, todo mundo junto. Disse o quê? Disse o quê? A primeira mensagem não faz menção ao movimento, mas à visão. Antes de ter o movimento, preciso ter visão. Tem gente que tem movimento, mas não tem visão. Ou seja, a primeira mensagem de Pedro e João para aquele aleijado não foi para que ele se levantasse, mas para que ele parasse. Ou seja, eles estavam passando. Se Pedro e João pediu para o aleijado olhar para eles, é porque automaticamente o cara estava olhando para onde? Para baixo. Então eles pediram para o aleijado olhar para ele teve que olhar para cima. O movimento que ele faz de olhar para cima. Antes de mudar o nosso estado, Ele quer mudar o nosso comportamento. Olhar para o alto, olhar para Ele, olhar para Deus, tirar os olhos da terra, tirar os olhos das coisas, tirar os olhos da situação, da circunstância. Deus não te criou para ficar olhando para baixo. Deus quer nos fazer voltar ao plano original. Não ficar olhando para o sistema que você foi inserido. Não ficar olhando para o sistema que nós fomos colocados, ensinados. Mas fazer a gente voltar ao plano original. Todo mundo sabe, quando Deus criou o homem, Ele colocou o nome de Adão. Adão significa homem. E homem, no original, é ântropo. Ou seja, que olha para o alto. Deus criou o homem para governar, para administrar toda a terra e tudo aquilo que estava na terra, mas para nunca deixar de olhar para o alto. Deus criou o homem para governar a terra, mas para estar com os olhos fixos nele, para olhar sempre para ele. Lucas 13:16 está dizendo o seguinte: fala de uma mulher curva, sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos. Fala dessa mulher que estava por 18 anos, encurvada, sofrendo desse jeito, olhando para baixo. Quando Deus criou o homem, Ele criou para que pudesse olhar para o alto, apenas para o alto. E o plano do diabo é fazer com que nós venhamos a viver na contramão do que Deus formou, do que Deus criou. Se Deus nos criou para olhar para o alto, Ele quer fazer com que você olhe sempre para a terra, para baixo. Se riscou o meu carro, eu fico abalado. Se entortou meu não sei o que, eu fico chateado. Se aconteceu isso, sempre olhando para as coisas dessa terra. Sempre olhando para as coisas que satisfazem esse momento.
sempre olhando para as coisas que estão ali na administração do momento. E o texto prova que Satanás aprisionou e manteve essa mulher encurvada. Então era uma coisa que a medicina, olha lá, Satanás escravizava ela. A medicina, naquela época também nem tinha a tecnologia, mas mesmo se tivesse a tecnologia, a medicina não ia descobrir jamais qual o motivo dessa mulher viver por tanto tempo encurvada, sendo que era uma coisa espiritual. O diabo quer nos tirar do plano original, fazer com que a gente venha a olhar as coisas da terra e não as coisas do alto. E não as coisas do alto. Aquele homem, ele foi educado a olhar para baixo. Ele foi ensinado a olhar para baixo, porque a situação dele, na cabeça dele, era uma situação de vergonha. E aí, de repente, a gente vai se encontrar com pessoas que nos ensinem a voltar ao plano original. Para de olhar para baixo e olha para o eterno. Quando ele fala de filha de Abraão, porque Abraão, por vários momentos, ele estava olhando para baixo, e Deus, em todos os momentos na vida dele, na vida de Abraão, falando para ele olhar para o alto, olha para as estrelas do céu, sai da sua tenda e olha, deixa de olhar para a terra. Deus, ele me chama para conhecer o infinito, para conhecer o abundante, para experimentar o abundante. E quem tem a promessa não anda de cabeça baixa. Quem tem a promessa não anda de cabeça baixa. Quando o homem levanta a cabeça dele, no versículo 5 está dizendo: o homem olhou para eles com atenção e esperando receber deles alguma coisa. Esperando receber deles alguma coisa. Quando o homem levanta a cabeça, renasce nele a esperança. Ele volta a esperar algo. Porque até então ele não esperava algo de ninguém. Porque ele olha para os dois e ele espera alguma coisa, esperando receber algo. Ou seja, está sendo ativado na vida dele, no interior dele, alguma coisa que havia sido perdida, porque ele estava acostumado com aquele estilo de vida. O que Deus preparou para nós é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Mas mesmo assim, Deus quer ativar na sua vida a esperança que foi perdida. Nem sempre Deus, ele vai dar para a gente aquilo que nós queremos. O dinheiro era bom para aquele momento, mas não era o que iria levantar ele naquele dia. O dinheiro poderia trazer a satisfação para aquele momento, mas não ia tirar ele da condição que ele estava. Era o que ele queria, mas não era o que ele precisava. O dinheiro ia trazer lucro, ia trazer sustento, mas não era aquilo que ele precisava. Porque se ele continuasse ali a vida inteira dele, ele ia continuar vivendo um dia após o outro, tendo satisfação de um dia após o outro. Deus não dá dinheiro, ele dá condições para desfrutar de uma vida extraordinária. O que ele recebe nas mãos dá uma sensação de mudança, mas não muda nada, porque ele vai ir para casa e vai voltar no outro dia e vai continuar a mesma coisa. Ele recebe a moeda nas mãos, ele recebe a esmola nas mãos, o dinheiro nas mãos, só que aquilo não muda nada, vai apenas suprir a necessidade dele, mas não vai mudar o destino que estava escrito para ele. Muda a necessidade, supre a necessidade, mas o destino não muda. E o que Deus quer é dar um destino para ele. O que Deus quer para nós é dar um destino, é mudar, fazer com que nós tenhamos um propósito, e o propósito seja estabelecido com um destino. A esmola não garante o futuro, garante o momento. O que Deus quer é garantia de abundância de reino. O que Deus quer é garantia de abundância de reino. A esmola não garante o futuro, ela garante o momento. O momento para ele era satisfatório, mas o que Deus quer é fazer com que a gente possa desfrutar da abundância do reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia fala no final: e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Aí você pensa em todas, não é só dinheiro, você pensa em dinheiro, em harmonia familiar, você pensa em trabalho, em abundância, em família, em saúde e tudo mais. Você consegue imaginar em todas as coisas. Deus acrescentando na sua vida em todas as coisas, tendo uma garantia de abundância de reino sobre nossas vidas. Ele precisa, naquele momento da esmola,
O aleijado precisava naquele momento da esmola. Mas ele estava descobrindo que a dependência não estava na esmola, mas estava sim em Deus. Porque ele deixou de olhar para baixo, levantou a cabeça dele e passou a olhar para a promessa que ele tinha. A menção da palavra não faz menção ao movimento, mas sim à visão que precisava ser estabelecida na vida dele novamente. Aquele cara precisava novamente ter visão. Aquele cara precisava novamente ver. Aquele cara precisava novamente querer, desejar, ter um plano, sonhar novamente. E aquele cara, por anos na vida dele, não sonhava mais. Mas Deus estava renovando na vida dele a dependência e a visão. Todo líder que se move por necessidade pode até conseguir umas esmolas, mas não acessa o propósito. Se ofertamos por necessidade, vamos ter aquele momento, mas quem oferta por um propósito tem acesso aos tesouros do reino. Todo líder que se move por necessidade pode até conseguir uma esmola, uma satisfação para aquele momento, mas ele não vai ter acesso ao propósito. Quando nós ofertamos por necessidade, nós vamos ter acesso àquele momento, mas quando nós ofertamos com um propósito, nós temos acesso aos tesouros do reino. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ninguém faça nada por necessidade, mas com alegria. Com alegria, olha só. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou com constrangimento. Tem algumas traduções está escrito, não por necessidade. Tem alguma tradução assim aí? Não por necessidade ou por constrangimento. Porque Deus ama quem dá com alegria. Tem outra tradução aqui? King James. Não com tristeza ou por necessidade. Não dê por necessidade, porque a necessidade vai suprir aquele momento e vai trazer a garantia daquele momento. Mas quando você dá com propósito, com alegria no coração, Deus te dá acesso aos tesouros do reino. Deus te dá acesso aos tesouros do reino. Às vezes nós estamos em condições por causa de pecado. E eu vi uma coisa esses dias falando que a igreja parou muito de pregar sobre pecado, realmente, porque nós já entendemos algumas coisas sobre pecado. A pessoa, você não precisa mais ser ensinado sobre pecado, você sabe que pecado é errado. E a gente vê cada coisa também, cada absurdo que fala, né, tem surgido aí nas redes sociais a respeito de bebida alcoólica e de outras coisas aí que não é nem bom mencionar. Mas pecado, ele nasce com um desejo. O desejo, ele nasce da cobiça. E a cobiça, ela vem da necessidade. Sempre que uma pessoa cai, ela cai porque sentiu a necessidade de alguma coisa. Então a necessidade, diz para a pessoa que está do seu lado assim, a necessidade vai te levar à cobiça, que vai te levar ao desejo e que vai te levar ao pecado. Não viva por necessidade, viva por propósito. Não viva por necessidade, viva com propósito. Porque Deus ama quem vive com propósito. Deus ama quem dá com alegria. Deus quer tirar a necessidade e colocar o propósito para que ele seja estabelecido. E assim ele estabeleça um destino sobre nossas vidas. A gente pensa muito em provisão, só que a provisão é o favor da visão. Ela vem a favor da visão. Mas antes da provisão, temos que estabelecer a visão na nossa vida. O primeiro lugar que o homem entrou, depois que ele foi curado. Olha só no versículo, vamos ler o versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E o versículo 8, e de um salto pôs-se em pé, e começou a andar.
depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. O primeiro lugar que o homem entrou depois que ele foi curado foi no pátio do templo. O primeiro lugar que ele foi levado, não foi levado, mas ele desejou entrar, foi na igreja. Quando Deus, Ele nunca vai me levantar para viver distante dEle, mas para andar bem próximo dEle. Deus, Ele nunca te levanta, nunca te dá algo para que você possa viver uma vida distante dEle, mas para que você possa se aproximar mais ainda dEle. Deus não nos obriga a estar aqui, mas quando nós nos encontramos com Deus, automaticamente o desejo por mais dEle vem. Quando nós nos encontramos com Ele, quando nós temos experiências sobrenaturais com Deus, Ele não nos obriga, Ele não te obriga a ficar aqui. Você tem que ficar, porque se você não ficar, eu vou te matar, eu vou mandar fogo do céu que vai consumir a sua vida, eu vou abrir a terra e você e sua família vão. Não, Deus não obriga você, Deus não manda você viver dessa forma, não. Mas automaticamente é gerado no nosso coração um desejo, um prazer por estar na presença de Deus. Desejamos a presença do Pai porque nós passamos a ter visão e o nosso propósito foi mudado, a nossa motivação foi mudada, porque eu não vivo mais na porta, eu vivo dentro. Eu não vivo mais na porta a quem, mas eu passo a ter acesso às coisas do reino. A Bíblia fala que esse homem entrou saltando e pulando, quem estava aleijado não tinha força nem com os pés, não poderia forçar os pés no chão, de repente deu um salto, e o primeiro lugar que ele quis ter acesso é ao reino de Deus. O primeiro lugar que ele quis desfrutar de acesso foi a presença de Deus. Se Deus libera algo sobre a sua vida, queridos, Ele não libera para te forçar, mas não libera para te forçar, mas para que você possa ter acesso às coisas dEle. Para que você possa ter acesso às coisas de Deus. Deus quer me colocar no lugar para que eu permaneça nele, somente nele. Vamos colocar de pé, queridos. Porque Deus quer restabelecer propósitos nessa noite. Deus quer mudar destinos nessa noite. Deus quer fazer com que você saia da porta. Deus quer fazer com que você pare de viver de esmolas. Deus quer fazer com que você volte a ter visão. Com que sua cabeça seja levantada para que você possa olhar as coisas do alto, para que você possa ver as coisas do alto. Saia da limitação na qual você foi colocado. Saia da limitação na qual você foi colocado e seja levado a lugares altos. Seja levado a lugares altos. Entenda, Deus quer te dar visão para que o seu propósito seja restabelecido nele, para que você possa ter uma diferença de destino na sua vida. Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos. Quando aquele homem alcançou aquilo que ele queria, não o que ele queria, mas quando o propósito dele foi mudado, quando ele deixou de viver na necessidade e passou a viver no propósito, a Bíblia fala que ele deu um salto e entrou dançando e louvando e pulando, louvando a Deus dentro do templo. As pessoas olhavam e lembravam dele lá na porta do templo, como um aleijado. Mas naquele momento ele deixou de ser aleijado e passou a ser alguém que estava vivendo com um propósito, alguém que estava de olho em um destino, alguém que tinha um alvo a ser alcançado, alguém que não tinha visão, que olhava para a terra, olhava para as coisas dessa terra e passou assim a ter visão. Alguém que não conseguia ter expectativa nenhuma, alguém que olhava apenas para a necessidade. A necessidade era pedir esmolas. E a necessidade era suprida naquele momento que as pessoas depositavam as esmolas para ele. Só que quando ele alcançou, quando veio um homem, veio pessoas para poder tirar ele da necessidade dele. Quando chegam pessoas para tirar você da sua necessidade, queridos. Quando chegam pessoas para tirar você da sua necessidade, entende bem? Essas pessoas vão te alavancar para o seu propósito. Essas pessoas vão provocar você para o seu propósito.
para que você saia da sua zona de conforto. Isso ninguém vai te levar, é você que tem que chegar. O que as pessoas fazem é apenas provocar você a conseguir chegar lá, a dizer para você: você consegue, você pode, sai, levanta, anda, levanta sua cabeça. Antes do movimento vem a visão. Antes do movimento precisa ter uma mudança na visão, nos olhos, para que eu possa enxergar as coisas do alto, para que eu tire os olhos das coisas dessa terra, para que eu tire os olhos da necessidade e passe a olhar para aquilo que Deus quer, olhar para quem Deus é, para que Deus é para a minha vida, para que Deus faz na minha vida, olhar para as coisas do eterno e desfrutar das coisas do eterno, desfrutar das coisas do eterno. Deus não quer que você viva na necessidade dessa terra, queridos. Deus não quer que você viva na necessidade dessa terra. Ele quer que você viva a abundância do reino. Ele quer que você viva a abundância do reino. Então eu quero que você abra a sua boca, queridos. Você abre a sua boca, queridos, e passe a desfrutar de uma abundância sobrenatural. Passe a desfrutar de uma vida extraordinária. Passe a desfrutar de uma bênção sem medidas. Passe a desfrutar de portais eternos. Passe a desfrutar de coisas do alto, de coisas que só Deus pode liberar sobre a sua vida. Abra a sua boca, porque o acesso já foi liberado para você. Abra a sua boca, porque o acesso já foi liberado sobre você. Nós temos acesso. Chega até lá, nós estamos aqui para provocar algo em você. Nós estamos aqui para provocar algo em você, queridos. A sair da sua necessidade, a não olhar mais para a necessidade, mas passar a viver uma vida com propósito. Eu creio que Deus está restabelecendo a visão. Eu creio que Deus está restabelecendo a visão, que Deus está mudando os destinos, que nós estamos abrindo a porta e passando para o lado de dentro, não mais ficando à porta, não mais pedindo esmolas, não mais sem viver o acesso, mas a partir de agora vivendo o acesso, mas a partir de agora vivendo do lado de dentro, desfrutando das coisas que tem dentro, desfrutando das coisas do alto, desfrutando das promessas, desfrutando das bênçãos, desfrutando do extraordinário, desfrutando do sobrenatural, porque a bênção é sobre nós, a bênção é sobre nós, a bênção é sobre nós. Nós temos acesso, nós vivemos o acesso, nós vivemos o acesso. Coloque a mão no seu coração, queridos, uma mão no seu coração e uma mão na sua cabeça, e começa a declarar: eu destravo na minha vida agora, a minha mente e o meu coração, todos os bloqueios que estão sobre mim, todos os bloqueios que estavam sobre mim, eu destravo agora, e eu declaro liberdade, liberdade do Espírito, liberdade para viver o extraordinário, liberdade para viver o sobrenatural, liberdade para viver uma vida radical, liberdade para viver uma vida de visão. Todo bloqueio seja quebrado, toda trava seja arrancada, toda cegueira seja tirada, toda dureza seja arrancada e seja restabelecido na vida da tua igreja, Deus, um novo tempo, um tempo extraordinário, um tempo sobrenatural, um tempo poderoso, um tempo radical, um tempo onde nós possamos ver a mão do Senhor, ver o trabalho do Senhor, ver o Senhor agindo e se manifestando em nós e através de nós. Deus, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero consagrar ao Senhor, Deus, essa palavra, entregar ao Senhor, que isso traga efeito sobre minha vida e sobre nossa igreja. Eu quero te bendizer, Pai, te agradecer porque o Senhor liberou acessos nessa noite, o Senhor destravou mentes nessa noite, o Senhor abriu visões nessa noite, o Senhor trouxe expectativas novas, o Senhor restabeleceu o propósito nessa noite, e eu te louvo por isso, muito obrigado por esse tempo, Deus. Eu devolvo ao Senhor, toda a honra e glória seja dada ao Senhor,
que o Senhor seja entronizado, que nós tenhamos uma semana de vitória, que da mesma forma que nós viemos, nós voltaremos debaixo da graça do Senhor. E que nós possamos ver a mão do Senhor durante toda essa semana, trabalhando em nosso favor. Trabalhando em nosso favor, porque eu já consigo ver aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado e tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Aleluia.